Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro O que é o Espiritismo, que foi feito pelo nosso querido professor Rivael, ou Allan Kardec, para resumir a doutrina espírita, para dar um gostinho de quero mais, para a gente começar a estudar as obras básicas. Se você não conhece o Espiritismo, está no lugar certo, mas eu te convido a estudar também aqui comigo todas as obras fundamentais do Espiritismo, e você vai ver que é bom demais. Mas vamos continuar com o resumão de hoje, o Kardec está falando no capítulo 2 um pouquinho de cada coisa. Então, primeiro ele falou que o Espiritismo não é mágica, é simplesmente uma ciência e uma filosofia moral e que depende do outro lado de pessoas como nós, deste lado, que não funciona como se fosse um experimento de ciência ou de química, ou seja lá o que for. Né? Se a pessoa não quiser, ela não fala. Você pode evocar, ela pode não falar. Ou ela pode vir sem ser evocado e assim por diante. Mas vamos ver aí o que nós temos hoje. Vamos falar sobre os espíritos. Então vamos lá. Os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação. Porém, as almas, despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo admite, pelo mesmo motivo, a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Gente, vamos parar de achar que espírito é assombração, tá? Vamos deixar os filmes de Hollywood para dar aquele medinho e nos divertir, porque isso é entretenimento, mas não tem nada de real. Espírito, eu sou um espírito, você sabia? Você também é. A gente só está no corpo físico, mas quando perder esse corpo físico, a gente vai para outra dimensão, para um universo paralelo, como diz o meu amigo Dr. Paulo César Frutuoso, o plano paralelo, o mundo espiritual, e continuamos sendo espíritos. Então, é gente. Pronto, acabou. Em qualquer parte do universo, os ETs também são espíritos e são humanos também, se é que a gente pode chamar essa palavra, mas é também, tá? Claro isso? Vamos para o próximo. Faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos fatos, nem fantasmas como os pintam nos contos das almas do outro mundo. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo, mas fluídico e invisível no estado normal. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo invólucro. Um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo, o outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Então nós temos espírito, perispírito, que é o nosso corpo espiritual. A gente pode chamar que espírito são os dois, ou a gente pode chamar até de alma, com o perispírito forma o espírito. É tudo uma questão de nomenclatura, tá, gente? Então imagine que alma é quem a gente é. O perispírito é o nosso corpo espiritual. E quando encarnado, nós temos o corpo físico também, que é mais um. Há, pois, no homem 3 elementos essenciais. A alma, ou espírito, princípio inteligente, em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo, invólucro material, que põe o espírito em relação com o mundo superior. E o perispírito, invólucro fluídico, leve e imponderável, não tem peso, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito abandona. Como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir. É o que se designa pelo nome de morte. Nossa, mais didático impossível, né? A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida,
conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer, e uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado o espírito. Vou repetir de novo. Alma, nossa essência, quem somos. O perispírito e o nosso corpo material, a gente chama de homem, tá? A alma, quem somos na essência, e o perispírito, fora do corpo, é o que a gente chama de espírito. Claro? Simples de entender. A alma é, assim, um ser simples. O espírito, um ser duplo, já que ele é a alma e o perispírito. E o homem, um ser triplo, porque tem a alma, o perispírito e o corpo físico. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico, mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra, é a figura que consiste em tomar a parte pelo todo. Do mesmo modo, porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias, filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. Entendeu? Então, que fique claro pra gente. A gente sempre fala alma ou espírito para falar como se fossem sinônimos. Por que isso? A alma, nossa essência, o perispírito envolve a alma e forma com isso o espírito. Não existe alma sem corpo fluídico. Sem o corpo, o espírito, não existe. Então, se você falar que espírito é alma, vai dar na mesma. Entendeu? Só por questões de filosofia, Kardec faz essa observação. Os espíritos revestidos de seus corpos materiais constituem a humanidade ou o mundo corporal visível. Despojados desses corpos, formam o mundo espiritual ou invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Sem disso desconfiar, como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Os espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só falta serem invisíveis para se assemelharem aos humanos, donde se segue que se, em dado momento, pudesse ser levantado o véu que nos esconde, eles formariam uma população, cercando-nos por toda parte. Então os espíritos estão em todas as partes e quem tem a capacidade da vidência consegue enxergá-los, tá? Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria, eles têm sensações desconhecidas por nós. Veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados nos não permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem, e eles os leem como em um livro aberto, de modo que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. Simples, fácil de entender. O espírito, quando a gente está encarnado no corpo, o corpo nos limita muito, né? A gente só pode enxergar pelos olhos, tanto que se tiver algum problema ou nascer cego, você não enxerga. Como o espírito, a gente enxerga pelo corpo inteiro, sente pelo corpo inteiro, as nossas percepções são muito maiores, a nossa compreensão, nossa memória, tudo mais é muito maior. Quando a gente está no corpo físico, tudo é reduzido para ficar dentro deste envoltório material, tá? Os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no físico, constituem, se podemos dizer, uma das forças da natureza. Não precisa ficar com medo por causa disso, tá? Os espíritos estão, neste momento, aqui, tá tudo por aqui. Quem quiser estar estudando aqui comigo está aqui. Quem quiser estar
Não, tô parecendo telemarketing. Né? Quem quiser estar estudando com você, está aí. Entendeu? E não tem nenhum problema. Tá tudo certo. Não precisa ter medo. Minha mãe sempre dizia, tenha medo dos vivos, porque dos mortos, os vivos são capazes de coisas muito piores do que os mortos. Os espíritos são pessoas, simplesmente. Né? Então, é isso. Relaxa, tá tudo certo. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam, pela morte, totalmente perdidas para nós. Pois que os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena, ainda nos amem depois da morte, que venham para junto de nós e se sirvam, para isso, dos meios que encontrem à sua disposição, é o que confirma a experiência. A experiência, de fato, prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na terra, que folgam em se juntarem àqueles a que amarram, sobretudo quando são por estes atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, ao passo que se mostram indiferentes para com quem só lhes vota indiferença. Outra coisa que talvez nas religiões fica muito esquisito, né? A pessoa morreu, virou anjinho. Ai... Não, gente. A gente morre, continua sendo exatamente a mesma... A gente só tem maiores percepções, mas nós continuamos a mesma coisa. Pode não ter mais o nome, mas continuamos o Evandro, que não é o Evandro, mas eu vou continuar com o mesmo conhecimento, com as mesmas paixões, com as mesmas conquistas, exatamente igual. A morte é só... A gente tira essa roupa, que é o corpo físico, e continua... No mundo espiritual. Muda nada. Ninguém vira anjinho ou vira demônio só porque morreu. Tá? Simples assim. São pessoas iguais. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro. Em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. Então, que fique claro, o Espiritismo não inventou os espíritos, tá? O Espiritismo não criou nada. O Espiritismo vai a fundo estudar os fenômenos, as comunicações, comprovar essas comunicações, os fatos, identificar. É como se fosse que a gente fosse descobrir um outro planeta por meio dos habitantes daquele planeta, mas a gente só podia se comunicar por carta, ou por voz, ou às vezes até por vídeo, mas assim, que eu não visito aquele planeta, mas eu vou descobrir tudo como funciona naquele planeta por meio dos seus habitantes. Então o Espiritismo é pura e simplesmente isso. O Espiritismo não inventou o espírito, não inventou comunicação com os espíritos, com os mortos, não inventou fenômenos mediúnicos, efeitos físicos, não inventou nada, simplesmente identificou como ciência de observação que identificou, catalogou e nos apresenta de uma maneira mais clara como é a vida do lado de lá no mundo espiritual. Uma ideia quase geral, entre os que não conhecem o Espiritismo, é a de crer que os espíritos, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, devem saber tudo, estar de posse da sabedoria suprema. É um grave erro. Não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terrenal. Seu progresso só se faz com o tempo, e não é senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições, que conquistam os conhecimentos que lhes faltam. Seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne de repente sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Como a homens de todos os graus de saber e ignorância, de bondade e malvadez, dá-se o mesmo com os espíritos. Alguns destes são apenas frívolos e travessos, outros são mentirosos, fraudulentos, hipócritas, maus e vingativos, outros, pelo contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na terra.
Essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar, por explicar a natureza boa ou má das comunicações que se recebem, em distingui-las que devemos empregar todo o nosso cuidado. E ele aconselha ver o livro dos Espíritos na questão 100, escala espírita, que é bem interessante, a gente já tem estudo aqui no canal, e também o livro dos médiuns no capítulo 24, XXIV, eu acho que é 24, eu nunca me dei bem com esses negócios tudo lá. Entendeu? Então o Espiritismo, ele é uma coisa muito clara, os Espíritos são pessoas. Não é porque é espírito que tem que saber tudo e tem que dizer tudo. Os espíritos não fazem o nosso trabalho, não vêm aqui nos contar a cura da Covid. Nós, por nosso trabalho, é que descobrimos a vacina da Covid, entende? E estamos desenvolvendo remédios para a Covid, por exemplo, dentre todas as coisas. Do mesmo jeito que um pai não vai fazer as lições, mesmo que saiba as lições do seu filho, porque o seu filho tem que aprender. Os espíritos já passaram por essas lições que nós estamos passando, já aprenderam, mas eles não podem fazer o nosso trabalho, entende? E está aí o Espiritismo e as comunicações para nos revelar este maravilhoso mundo espiritual que nós estamos todos submersos. No próximo episódio, nós vamos falar sobre comunicação com o mundo invisível. Tá muito legal, né? Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.